Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Passou rápido uma semana, como passa rápido, né? Uma coisa incrível, parecia ontem que eu estava olhando para a Miranda aqui. Paulo Renato. Parecia ontem que ele desmaterializou. Pois é. Renato Souza. Não pode perder tempo, olha, não, né? Como passa rápido. Então. O Pablo ali, animadíssimo. Olha a cara do Pablo. Você vê que ele tá feliz, não? Estão corrompendo o Francisco já, ele já vai embarcando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Programa Luz na Penumbra, aqui com estudos do Livro dos Médiuns. Comigo, Eduardo Araújo, com Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, tem de bom ânimo. Isso, Paulo Renato. Jesus Cristo nos abençoe. É isso aí, equipe fixa aqui do Luz na Penumbra. E os convidados especiais que já estão aí há quantas semanas conosco? Umas 3 semanas. 3 ou 4 semanas já, hein? Francisco de Assis. Que a espiritualidade possa nos assistir e nos inspirar. É isso aí. E Renato Souza. Paz e luz a todos. Estão dividindo ali o microfone de forma fraterna. Isso aí, muito bom. Vamos dar continuidade aqui. No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, capítulo que trata da ação dos espíritos sobre a matéria. Nós vamos iniciar hoje o item 55, na leitura de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e que se não poderia atribuir forma determinada, porque é luz, não é? Luz, em essência, não tem forma. Isso gera muita confusão, né? Porque não é fácil para a maioria das pessoas conceberem o que seria o espírito, a essência. O que é o espírito? Porque para a pessoa, a confusão já começa conosco, porque nós não nos identificamos como espírito. Sim. Nós nos identificamos como corpo. Eu mesmo já tinha o hábito de falar assim, o meu espírito, como se eu tivesse um espírito, mas eu fosse um corpo. Isso é uma fala muito comum, não é, o Paulo Renato? E infelizmente virou um hábito, né, cultural. O meu espírito, e acaba... quando dorme, quer dizer, não é o meu espírito, é como se eu não estivesse falando de mim. E isso induz uma compreensão errada por parte daqueles que ouvem e não estudam a doutrina espírita. Então, os expositores são os expositores da doutrina, não só da cátedra, nas cátedras, mas na conversa informal, nós somos os grandes responsáveis por essa falsa cultura doutrinária. Né? Nós, na verdade, ensinamos errado, sem o desejarmos. Mas no Livro dos Espíritos, nós temos aqui na questão 23, por exemplo, Kardec questionou: que é o espírito? Os espíritos responderam: o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa alguma é o nada, e o nada não existe. Aí na 24 ele vem falando: e é o espírito sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no mesmo princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E tem outras questões aí relativas. Interessante. E aí, Maria de Fátima Miranda? Não, é essa centelha. Eu sempre reflito o seguinte: quando alguém diz assim, o espírito é uma chama, é uma luz, todo mundo lembra da lâmpada. Eu lembro da evangelização, né? Porque as crianças falam que é luz, elas associam a lâmpada, mas Sim. A lâmpada já seria o vestimento do espírito, seria um perispírito, não é? Porque imaginar luz em essência, ao nosso nível, é inconcebível ainda. Nós não sentimos a luz nessa propriedade do ser espiritual. A lâmpada em si, ela seria o corpo.
aquela parte de dentro dela seria o perispírito. O perispírito. E a corrente elétrica é que seria o espírito. É verdade. Não é isso, Francisco? É uma alusão bem interessante, né? O Pablo tá ali coçando a barba. Ele tá pensando assim, esse pessoal não deve bater ele tá muito até bem. criando barba, que ele não tem. Ele fica assim, esse pessoal não bate muito bem das ideias. É interessante quando a gente observa, né, a fala, né, de Allan Kardec. Somos centelhas divinas, né? Feitas pelo Criador simples e ignorantes, né? No mais simples do contexto. E a questão do formato, como foi bem elucidado pela Miranda e pelo Eduardo, né, isso causa confusão. O que é a luz? É aquilo que eu consigo observar ou o formato que eu entrego a ela, né? É algo a se questionar mesmo, a se confirmar. Pois é. E aí, Renato Souza? Tem algo importante que me remeteu aqui meu pensamento ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Não é? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito Isso é boa para a gente ter uma noção do Espírito, do que ele é e do que ele pode fazer. Sim, não é? sim. Com relação à sua liberdade, com relação à sua... né? A sua vida, né? Sua essência, toda né? a sua essência, sim. Miranda, dá sequência aí Vamos na lá. leitura. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. E aí uma outra coisa interessante, né, quando ele diz aqui o seguinte... já que o perispírito não pensa. Algumas pessoas colocam, eu entendo, né, mas a forma como é colocado gera dúvida, que a memória está no perispírito. A memória não está no perispírito. Ela se manifesta através do perispírito. Do mesmo jeito que a memória não está nos nossos neurônios. Ela se manifesta através dos nossos neurônios. Porque o ser pensante é o espírito. Agora, para que o pensamento se materialize, evidentemente que tem o corpo espiritual e o corpo físico. Então, os nossos cientistas, o que eles, qual é a grande interrogação deles hoje em dia, dentro das pesquisas dos fenômenos de quase morte? Quando você vê uma pessoa praticamente com morte cerebral, e essa pessoa... dentro de um processo que eles consideram até um milagre, ela retorna à vida, quando já estava dada praticamente como morta, algumas dessas pessoas relatam que viram situações ocorridas não somente ali, onde elas estavam sendo operadas e na tentativa de ressuscitação, ou mesmo situações que ocorreram fora do ambiente hospitalar, nos seus lares, na rua, em outros pontos do hospital. E aí os médicos se perguntavam, afinal, como pode alguém obter alguma informação se o seu cérebro estava praticamente morto? A ciência se questiona. Por quê? Porque o médico, o cientista, aquele que estuda o cérebro, o neurologista, ele diz o quê? Que a memória está no cérebro, está no neurônio. Se o cérebro está praticamente morto, se não há sinais cerebrais, e aquela pessoa retorna à vida falando fatos verídicos e confirmados, de onde que vem essa memória? Os cientistas não sabem ainda responder, mas eu lembro do Dr. Samparnia, dando uma entrevista, acho que ele é um médico britânico, ele fala, olha, eu não sei responder isso. Eu sei que de alguma maneira a mente dele estava lá e viu. E aí, Paulo Renato, a nossa ciência vai ter que se render à evidência de que a memória, a capacidade de pensar, ela não está no cérebro físico, assim como não está no próprio cérebro espiritual. Ela é do ser pensante do espírito. Eu tive um chefe já desencarnado, ele era materialista e descobriu que estava com câncer.
mas ainda estava em vias de confirmação. E ele havia dito que precisava fazer uma cirurgia para confirmar a existência e extensão do tumor. E ele falou que se confirmasse, ele ia se matar, porque não ia ficar sofrendo a vida toda. Dentro da lógica materialista, ele estava certo. Mas ele acordou no meio da cirurgia, né? Uma cirurgia nessa área aqui debaixo da garganta, né? Abriram um buraco bem grande ali. 3 médicos acompanhavam a cirurgia, fizeram alguns comentários, né? Inclusive com relação ao cigarro. Disse que a indústria do cigarro deveria ser processada pelo aquele sintoma ali. E depois ele acorda no quarto. Não, ele disse que começou a gritar, Ele, pelos comentários que os médicos faziam entre si, ele começou a gritar, chamando os médicos de desumano, para que os médicos parassem. Ele estava acompanhando tudo, Sim, né? Ele acompanhou tudo, para que o médico parasse com aqueles comentários. Espiritualmente. Aí, quando ele acorda, ele está no quarto, e quando o médico chega para fazer aquela visita pós-cirurgia, aí ele vai em cima do médico, né? Chama o médico de desumano de novo, não sei o que lá, e relata toda a cirurgia, porque ele acompanhou praticamente tudo. O médico falou, era impossível você ter acordado, porque éramos 3, você estava com a garganta toda aberta, com sedativo, não, com anestesias pesadas. Geral, anestesia geral. E falou, seria impossível você acordar. Aí ele falou, eu gritei, eu falei, aquele comentário, ele setou tudo, comentário todo. O médico deve ter ficado impressionado. Tem um livro lá existem vários livros a esse respeito, né? Experiência de quase morte, né? Inclusive relatos de pacientes dentro de hospitais. O livro mais famoso é A Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr. Mas existe uma de uma doutora, não sei se é Ellen Bach, não lembro o nome dela, que são só registros de experiências de quase morte dentro dos hospitais. Inclusive ela... Não sei se a doutora Elizabeth Kübler-Ross também trabalhou muito com isso também. Pode ser. Mas é um livro interessante porque ela inclusive narra que teve dificuldade de obter permissão dos hospitais para entrevistar os médicos que haviam passado por essa situação. Mas é um livro muito enriquecedor realmente que traz, né, essa realidade aí do corpo espiritual, porque a pessoa se identificou, tanto é que ele não achou que estava sendo cirurgiado, ele se viu, estava bem, né? E só não podia se mover pelo próprio efeito da anestesia que dá a contraparte no perispírito. Mas é interessante verificar isso nos livros, nesses relatos. Isso aí, Renato Souza. Enquanto não se verifica uma apuração total do espírito, né, para chegar a essa definição de espírito puro, esse espírito ele vai se manifestar através do perispírito, que por sua vez vai transmitir ao corpo físico. Sim. É assim que a gente precisa compreender. Né? Compreender. Eduardo falou muito bem do que a gente coloca, né? O meu espírito, o meu perispírito, né? O teu perispírito. A gente acaba falando assim mesmo, né? Com certeza. Mas a compreensão é essa ligação aí. O espírito ainda, né? Ele se manifesta através do perispírito e o perispírito, por sua vez, transmite ao corpo físico enquanto encarnado. Acho que a Miranda vai falar do céu aí de verdade aqui, né? Eu não vou comentar, não. Não, pode falar. Mas eu ainda estava lembrando da memória, porque em um seminário, há muitos anos, com o Dr. Jorge André, tinha outra pessoa também, estudiosa, lá uma senhora comentando sobre memória, e o Dr. Jorge André deixou que ela falasse e tal. No final, ele foi concluir o seminário, ele colocou, eu não esqueci, porque ele falou que a memória nasce no espírito, expande-se no corpo físico, porque o perispírito só vai registrar as experiências que ele traz da matéria mais densa. Então, que a memória nasce no espírito, expande-se através do corpo físico, registra-se no perispírito e consolida-se no espírito. Porque é toda uma viagem, quer dizer, partimos de Deus simples e ignorante. Então, a nossa memória inicial é o código divino. É o toque do Criador da criação, que nos escapa a percepção. E nós mergulhamos na matéria. Então, na matéria mais grosseira, que é o corpo, ela vai se expandindo. Vai ficando registro no perispírito, desencarnou, o registro continua. Mas ela vai consolidar-se cada vez mais no espírito, que é a consciência desperta depois. Interessante. Francisco. Isso justifica a nossa necessidade de reencarnar, né? Para o próprio aprendizado e o nosso melhoramento.
né? A roupagem fluídica. Nós estamos aonde, Miranda? Deixa o Eduardo falar. Ele desmaterializou várias vezes. Pois Vai lá, Estamos Dudulex. aqui, programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia dos amigos Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, Renato Souza e Francisco de Assis. Conclua, Francisco de Assis. Concluiu aí? Sim, eu falava exatamente que a questão do choque anímico, né, como disse a Miranda, né, a reencarnação para os registros de impressões salutares, né, e da nossa mudança, tanto física quanto moral. Paulo Renato. Na questão 26 de O Livro dos Espíritos, Kardec levantou a questão assim: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? A resposta pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então estamos, espíritos, tão intimamente ligados àquilo que conhecemos como matéria aí nos seus mais diversos níveis de vibração, de quintessência, né, de purificação, mas nós só podemos agir no corpo, no mundo físico, se tivermos um elemento de ligação com esse mundo físico, seja em qual seja o estado de vibração. Mas só relembrarmos que no livro Evolução dos Mundos, é interessante o estudo dele, porque os próprios benfeitores espirituais mostram que o perispírito é construção do espírito. Nós não reencarnamos com o perispírito como nós o conhecemos. Reencarnamos, segundo a definição, a colocação dos espíritos Allan Kardec, nós reencarnamos com esse fluido, com essa energia que gira em torno do foco central, que é o pensamento, que somos nós. Então, nós adquirimos essa estabilidade, estabilidade de forma, com um pensamento contínuo. Fizemos várias entradas e saídas da experiência física, sem permanecermos, digamos assim, voluntariamente no mundo espiritual, porque não tínhamos o chamado pensamento contínuo. A partir da aquisição do pensamento contínuo, nós pudemos manter a forma de que nós nos revestimos no mundo espiritual e que se manifestava naturalmente no mundo físico. Aí alguém pode questionar: mas como existiu o corpo físico na sua estrutura, na sua forma, sem a formação, digamos assim, do corpo espiritual? Mas nós entendemos lá com o próprio livro Evolução dos Mundos, no livro A Caminho da Luz, que as entidades angélicas, né, são responsáveis por toda a evolução do planeta e fazem por nós aquilo que no momento nós não podemos fazer, até que adquiramos a liberdade e a maturidade para fazer o que devemos fazer e que por hora eles fazem em nosso lugar, a semelhança aí da ideia de Adão e Eva, né? Da ideia do paraíso. Né? Quando o casal que estava no chamado paraíso tomou ciência da árvore, provou da ciência, provou do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, eles puderam ganhar mais liberdade no campo das suas ações individuais. E daí também nasceu a responsabilidade, porque quanto no paraíso, Deus supria todas as suas necessidades. É isso aí. Vamos chegando já aí pertinho do final, Maria de Fátima Miranda. Nós vamos continuar falando de perispírito ainda. Sim, vamos lembrando que o espírito, o princípio inteligente, ele vai desenvolvendo-se, não é? E é justamente com o amparo desses benfeitores, quando ele vai transcender da condição de animal para o estado de hominal, é com o auxílio dos benfeitores que aquele psiquismo vai se moldando numa forma humana, até chegar àquilo que nós conhecemos hoje como a forma perispiritual do homem encarnado. Na semana que vem a gente vai entrar nesse tópico, né? Falando sobre a forma do perispírito, que tem até a ver com essa questão que nós comentamos de perder o perispírito. Sim. No sentido de forma. E eu lembro aqui logo no início desse item 55, os espíritos disseram que o espírito é uma chama, uma centelha. E tem uma imagem interessante de quando o Chico Xavier estava internado no hospital, realmente duas luzes, dois clarões, dois focos de luz, como se fosse uma centelha, realmente uma chama, adentrando exatamente o quarto de Chico Xavier. Essa foto está inclusive na internet, é fácil de acessar. E parece que questionaram o Chico à época, ele disse que era a mãe dele, a mãe e o Emmanuel, né? Logo depois ele começou a melhorar. Fala perto do microfone aí. Ele disse que logo depois daquela visita ele começou a melhorar.
Na saúde Mas física. eles se apresentaram naquele momento, né, como uma chama, né, uma centelha. Eu não sei nem definir o que seria aquilo, mas é o que as imagens mostram. Sim. E aí nós lembramos do Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, o Sublime Visitante, acho que é o capítulo 4, se não me engano, em que o Asclépios ele sequer tinha forma humana. E ele, para se apresentar na cidade Nosso Lar, ele teve que se materializar, ele teve que pegar os fluidos oferecidos pelos espíritos ali presentes para que ele pudesse tomar uma forma humana, né, e pudesse estabelecer o contato ali com os companheiros. Aliás, é uma lição belíssima, né? Esse capítulo recomendo, o Sublime Visitante, o Asclépios falando do Evangelho de Jesus de forma tão sucinta que a Miranda vai dar uma observada, Miranda. Você vai fazer um curso com Asclépios, não acha bom, Paulo Muito Renato? bom, eu também vou fazer. É só abrir o pergaminho Também ali. Tu vai Claro. ficar sucinto igual Asclépios, mas Tenho que pingar muito para chegar lá. É. Emagreceu o perispírito. Mas é interessante que o benfeitor espiritual fala para André Luiz que o Asclépios é um espírito ainda terreno. Sim. Ele pertence ao planeta Terra, isto é, um planeta ainda de provas e expiações, mas ele vive nas esferas mais elevadas do planeta, reencarnava de 800 em 800 anos, se fosse necessário, para uma determinada missão, e que vivia totalmente fora das nossas noções de forma Deve e ser um Francisco. da nossa ideia de vida. Deve ser um tipo Francisco de Assis da vida. Francisco, você que esteve lá nessas esferas, como é que é a história? Certamente não Tinha era o apartamento- Francisco Tinha encarnado, né? apartamento lá do lado do Asclépios. Bom, com certeza, né? Eu gostaria de estar lá, principalmente naquele desenrolar do pergaminho, né? Que ali ele observava todas as questões, né, de ciência humana que poderiam ser respondidas. Era só ele desenrolar um trecho, a pergunta vinha e aí em seguida a resposta. Muito bonita, né? Fantástico, vale a pena ler. E o André Luiz achava monótono 56 aquele é o tipo de próximo. resposta, né? Porque achava muito sucinto. Eles não estavam acostumados, não. Gente, gratidão. Renato Souza. É uma questão importante que você falou da viagem do espírito, né? Ele pode viajar da forma como ele precisar, necessitar, julgar, né? De acordo, evidentemente, com o grau em que ele se encontra, que foi o caso do Emmanuel e da mãe do Chico. Viajaram daquele jeito, né? E para que mais? Né? Eu acho que isso aí explica muita coisa, a gente encontra A Miranda na podia doutrina. vir à rádio assim, É a né? questão- Claro, então. Bittencourt Sampaio. Então. É a questão 89 de O Livro dos Espíritos. Uhum. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Exatamente. É. Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Olha só. É. Então. Aniceto dá uma aula disso, não é? O caminho mais rápido para chegar à crosta. Isso. É. A orientação. Vixe, meu Gente, Deus. gratidão aí, gratidão ao Francisco, Renato, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. Dê tchau aí pra todo mundo. Francisco de Assis. Agradecendo mais uma vez a oportunidade e para mais um estudo. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tem de bom ânimo. Olha, tem gostado. Mudou um pouquinho, viu? E aí, Renato Souza? Nós também agradecemos Paulo a Renato. Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos benfeitores amigos aqui presentes que nos auxiliaram a todos. Muita paz e que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos queridos, meus irmãos que nos ouvem a Rádio Rio de Janeiro. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, seguido do nosso irmão querido Clever, que nos acompanha nessa empreitada. Nós estamos estudando, como vocês sabem,
a Revista Espírita de 1858, e, se Deus permitir, ainda encarnado, chegaremos a 1868. Estamos falando de abril de 1858. E o meu irmão Astênio, ele está comentando sobre um caso muito interessante em que o Pachá, né, revela que... O Pachá do Egito, né? O Pachá do Egito revela que, enquanto encarnado, ele estava limitado. Mas quando ele saiu do corpo, ele tomou plena consciência daquilo que ele já sabia, provando que tudo aquilo que nós adquirimos na nossa caminhada, no nosso progresso, é retido. Então, diante dessa gama de informações que ele carregava, ele não era uma pessoa revoltada com as situações que ele vivenciava e, inclusive, aceitava com muita tranquilidade. É isso, Astênio? Perfeito, né? Kardec, então, no dia 16 de março de 1858, estava entrevistando o espírito Mehemet Ali, que era o antigo Pachá do Egito. E aí, a última pergunta que nós vimos no programa anterior, né, Kardec fez a esse ex-Pachá, né, Kardec perguntou o seguinte: como se explica que em vida eres tão pouco esclarecido sobre essas questões, né, porque ele estava perguntando sobre a doutrina espírita lá no passado, sim, né, entre os egípcios, entre os indianos, né? Aí Kardec fala assim: como se explica que em vida eres tão pouco esclarecidos sobre essas questões e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? A resposta dele foi: outras existências mo ensinaram. Então nós chamamos a atenção que nós só poderíamos entender essa resposta dele no sentido de que ele estava se referindo às existências passadas, anteriores àquela... Atual, né? De Pachá. Isso, de Pachá. Porque ele não teve uma outra depois dela. Sim. Ele tinha desencarnado há menos de 10 anos, né? Só que ele, como desencarnado, ele se recordava daquilo que ele aprendeu no passado. Então ele estava dando respostas ali com base em conhecimentos que ele adquiriu em existências passadas e não naquela última existência dele, né? Daí, na última existência dele, ele era ignorante, né? Mas ele tinha conhecimentos do passado. Que estavam lá, né? Era ignorante em relação a essas questões, isso, né? Bom, aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: no estado errante, já sabemos que o estado errante é o estado de desencarnado, né, mas não é simplesmente um estado de desencarnado, é um estado de desencarnado ainda sujeito à reencarnação, né? Então, no estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? E olha só, Mauri, a resposta que ele deu. A pergunta foi: no estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Ele responde: sim, exceto da última. Né? Olha como ele bloqueou, né? Isso, né? Impressionante. Ele bloqueou, foi bloqueado, né? Mas ele tinha mais lembrança das existências anteriores do que da última existência, né? E é por isso que ele tinha esse confronto, né, com a própria consciência. E é o que o Espiritismo fala, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos aonde estão gravadas as leis de Deus, né? Na consciência. Sim. Então aquilo vem, né, do passado, que se amplia na erraticidade e provavelmente essa existência atual, que ele deveria lembrar mais, né? Sim, ele teoricamente, né? Teoricamente ele criou um bloqueio, né? E também, né, quer dizer, além dele ter podido criar um bloqueio, a gente pensa na possibilidade da manifestação da misericórdia divina. Sim. Digamos que ele estivesse realmente, porque pelo que a gente viu aqui, ele cometeu massacres, essa coisa toda. Se ele se lembrasse do detalhe, ele enlouqueceria. Exatamente. Então, você tocou num assunto muito importante. Entendeu? Olha a misericórdia divina. Entendeu? Então, não foi à toa que ficou bloqueada a última existência, não. Muito provavelmente ela iria sendo desbloqueada paulatinamente, né, para que não criasse um prejuízo maior para ele, desnecessariamente, inutilmente, né? Inútil. Então, fala assim, então exceto da última. Aí Kardec indaga: haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Então, a última estava bloqueada, mas as anteriores não estavam. Ele tinha nitidez, né? Então ele pergunta: viveste no tempo dos faraós? Ele responde: sim.
3 vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Quer dizer, olha as situações que ele passou, olha como é que Deus é bom, né? Porque você tem que vivenciar o lado da social rico e também vivencia o lado social pobre. E aí me vem novamente Emmanuel, né? 2000 anos ele foi um senador romano. E 50 anos depois ele foi um escravo. Então vejam que ninguém foge disso. Não, mas aí ele coloca então assim, que no solo egípcio, ele não está dizendo que ele não teve reencarnação em outros países. Teve, né? Ele fala assim, no Egito ele teve uma reencarnação como sacerdote, uma reencarnação como mendigo e uma reencarnação como príncipe, que foi essa do Pachá, né? Aí Kardec indaga o seguinte: sob que reinado foste sacerdote? Aí ele fala assim, já faz tempo. O príncipe era o vosso Sesostris, né? Então fazia muito tempo, e Kardec, você vê que das várias existências, das 3 existências, Kardec despertou a curiosidade a respeito da condição de sacerdote, que normalmente o sacerdote ele está com uma oportunidade de se espiritualizar fortemente, né? Porque estuda, né? E orienta os povos, né? Sim. Aí ele fala assim, já faz tanto tempo, o príncipe era o vosso Sesostris. Então o príncipe, na época em que ele era sacerdote, era o Sesostris, né? Aí Kardec fala assim, conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Kardec fala assim, bom, um ex-sacerdote, né, que há muito tempo atrás, que há muito tempo atrás já foi sacerdote, agora está resgatando débitos terríveis praticados numa última existência, parece que não progrediu. Entendeu? Que ainda foi capaz. É bem ilógico, né? Foi capaz de realizar massacres ainda. É verdade. Né? Então, ele fala assim, conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Aí ele responde, sim, progredi lentamente. Acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? Né? Boa resposta. Né? Então ele percebeu que Kardec estava imaginando. Catucando mesmo, né? Como um sacerdote pode estar numa situação dessa de expiação, né? Então como se ele falasse, olha, eu era sacerdote, mas não era perfeito, não. Né? Como tem um monte de líderes religiosos por aí, né? Eu tenho pena dessas criaturas, né? Porque quando você assume uma responsabilidade, seja em qualquer época, né? Você assume uma responsabilidade de você ser um líder, né? O que lidera, se for opressivo, né? Você imagina quantas pessoas, depois que você desencarna, né? A gente vê esses países aqui que passa de geração em geração, né? Coreia do Norte, né? Imagina esses líderes. É fogo. Bom, não dá pra gente invejar não, né? Pelo amor de Deus, tô fora. Então vamos lá, Kardec pergunta ao Pachá o seguinte: por que foste sacerdote àquela época? É que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Né? Então, Kardec volta naquela questão em que ele falou da doutrina espírita entre os egípcios, entre os indianos. Aí Kardec fala, foi quando você foi sacerdote que você aprendeu isso? Né? Aí ele responde, sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no passado como num livro aberto. Então ele fala assim, bom, esse conhecimento eu tive quando eu fui sacerdote. Entretanto, existem outros que conseguem responder muito melhor esse assunto, né? Poderias dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Olha, só que Kardec foi fundo agora. Só que ele ficou a ver navios. Imagina. Olha só, poderias dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Ele responde, é muito tarde. Né? E é muito tarde, não é como se assim, é tarde para poder querer saber disso, não, porque já era 11 horas da noite já. Né? Agora, para um espírito desencarnado ser tarde, é bem difícil a gente entender. Né? Assim, poderias dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Ele fala, é muito tarde. Aí Kardec coloca uma observação, eram quase 11 horas da noite. Né?
Aí Kardec fala assim, só vos faremos mais uma pergunta. Kardec parecia um repórter, né? É verdade. Presidente, ele foi, só né? uma pergunta. Só mais uma. Só vos faremos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Aí ele responde, não, é muito tarde. Aí, bateu firme, né? Essa pergunta suscitaria outras. Quer dizer, então ele já sabia o que Kardec iria perguntar. Uma, depois ia querer saber da outra, ia rolar até a madrugada. Aí Kardec fala assim, poderias respondê-la em outra ocasião? Não me comprometo com isso. Não tinha mais instrução para dar, não. Então, aí Kardec faz a última pergunta, que na verdade não foi bem uma pergunta, foi um agradecimento, né? Kardec fala assim, mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes às nossas perguntas. Aí ele coloca, bem, eu voltarei. Então, a partir daquele agradecimento do Kardec, sim, ele se comprometeu em voltar. Voltou. Aí você se lembra que no início, em outro programa, a gente explicou que isso aqui seria o primeiro artigo, né? Então teve um segundo artigo mais para frente, né? Com esse mesmo espírito. Tranquilos? Bom, então, em relação a essa conversa de Kardec com o Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito, era isso, né, que aconteceu lá na entrevista dele com Kardec, né? A gente vê que a gente estava vendo anteriormente, né, um espírito que já estava em Júpiter, né, o Bernard Palissy. Agora a gente viu um egípcio que estava mal das pernas, espiritualmente falando, né? E aí Kardec traz aqui um terceiro artigo sobre o Senhor Home. Então nós já vimos 2 artigos anteriores, né, sobre ele, e ele traz aqui um terceiro artigo sobre o Sr. Home, que é um artigo relativamente curto. Vamos ver se a gente consegue terminar no programa de hoje, né? Kardec até coloca aqui vídeos, número de fevereiro e março de 1858, né? Os outros artigos estavam lá, né? Então Kardec diz o seguinte, não é de nosso conhecimento que o Sr. Home tenha feito aparecer pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo, além das mãos. Ele está falando aqui da materialização, então, né? Cita-se, entretanto, um general, morto na Crimeia, que teria aparecido a sua viúva e visível somente a ela. Mas não podemos constatar a realidade do fato, sobretudo no que diz respeito à intervenção do Sr. Home em tal circunstância. Então, o Sr. Home, em princípio, estava presente, mas não se afirma que ele tenha propiciado aquela materialização de corpo inteiro, né, desse general. Limitar-nos-emos apenas àquilo que pudermos afirmar. Por que mãos, de preferência a pés ou a uma cabeça? Então, por que tendo o Sr. Home como médium, porque normalmente eram mãos que se materializavam, né? É o que não sabemos e ele próprio, o Sr. Home, ignora. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médiums poderiam fazer aparecer o corpo inteiro. Embora o Home fosse um médium extremamente poderoso, os fluidos dele não serviam para aparecer o corpo inteiro. Né? É verdade. Aliás, não é isso o ponto mais importante. Se só as mãos aparecem, as demais partes do corpo não são menos evidentes, como se verá dentro em pouco. Então Kardec fala assim, bom, se aparecem as mãos, as outras partes do corpo também existem, né? Não existe nenhum ser que só tenha mãos. Né? E cabeça. Então ele fala assim, a aparição de uma mão geralmente se manifesta, em primeiro lugar, sob a toalha da mesa. Então tem uma mesa, tem uma toalha, embaixo da toalha aparece uma mão, tá certo? Então a aparição de uma mão geralmente se manifesta, em primeiro lugar, sob a toalha da mesa, por meio de ondulações produzidas ao percorrer toda a sua superfície, né? Demonstrando que não é uma pessoa dali presente que enfiou a mão embaixo da toalha, né? Porque percorre toda a superfície. Depois se mostra a borda da toalha que ela levanta. Algumas vezes vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Frequentemente toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Então a mão pega um objeto acima da mesa e leva para baixo da toalha, né?
Eu nunca participei de uma reunião dessa, porque existem ainda algumas raras, mas existem, né? Lá no Frei Luís, né? Frei Luís tem muito. Essa mão, visível para todo mundo, não é vaporosa nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. No punho, termina de maneira vaga, mal definida. Se é colocada com precaução, se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, oferece a resistência, a solidez e a impressão de mão viva. Seu calor é suave, úmido e compatível ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Bom, não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta-se aos movimentos que se lhe imprime, então não é simplesmente materializado e colocado ali, né? Está em ação, tá certo? Não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta-se aos movimentos que se lhe imprime, ou resiste, acaricia-vos ou vos aperta. Isso é uma mão materializada, uma mão de espírito, né? Se, ao contrário, quiserdes pegá-la bruscamente e de surpresa, somente encontrareis o vazio. Uma testemunha ocular narrou-nos o seguinte fato que com ela se passou. Tinha entre os dedos uma campainha de mesa. Uma mão, a princípio invisível, pouco depois perfeitamente visível, veio pegar a campainha, né? Sim. Fazendo esforço para arrancá-la. Né? Não o tendo conseguido, passou por cima para fazê-la escorregar. O esforço da tração era muito sensível, qual se fora mão humana. Tendo querido segurar violentamente essa mão, a sua só encontrou o ar. Havendo retirado os dedos, a campainha ficou suspensa no espaço e veio pousar lentamente no assoalho. Né? Então são provas, né, robustíssimas, cabais, né? Cabais. Que os espíritos continuam tendo algo de matéria, não é isso? Sim. Algumas vezes há várias mãos, ao mesmo tempo, várias mãos, né? A mesma testemunha contou-nos o fato que se segue. Várias pessoas estavam reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar, que se separam em duas. Golpes são batidos, a mesa se agita, abre por si mesma e através da fenda aparecem 3 mãos. Uma de tamanho natural, muito grande a outra, e uma terceira completamente felpuda. Toca-se nelas e apalpa-se-lhes. Elas vos apertam a mão, depois se esvanecem. Na casa de um de nossos amigos, que havia perdido um filho de tenra idade, é a mão de um recém-nascido que aparece. Todos a podem ver e tocar. Essa criança acomoda-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre os joelhos. Né? Então, visivelmente era apenas a mão. Sim. Mas sentia todas as sensações do corpo. Isso, eu me lembro, certa feita, o Gerson Simões Monteiro, ex-presidente da CERJ, ele esteve, acho que em Caratinga, parece, numa reunião de materialização, e o pai dele se materializou em corpo inteiro e se sentou no colo dele. Aliás, o pai se sentou no colo dele? Não, ele Gerson, que a gente sabe que era gordinho, se sentou no colo do pai materializado. Nossa. Né? Sabe? Então, são que prova, né? Se a gente quiser insistir em ter dúvidas sobre a existência dos espíritos, né? Problema da gente, né? Exatamente. Prosseguindo, frequentemente a mão vem pousar sobre vós. Então a vedes ou, se não o conseguis, percebeis a pressão de seus dedos. Algumas vezes ela vos acaricia, em outras vos belisca, até provocar dor. Na presença de várias pessoas, o Sr. Holmes sentiu que lhe pegavam o pulso e os assistentes puderam ver-lhe a pele puxada. Um instante depois, ele sentiu que o mordiam e a marca da impressão de 2 dentes ficou visivelmente assinalada durante mais de 1 hora.
né? Então, fenômenos com o Sr. Home. A mão que aparece também pode escrever. Algumas vezes ela se coloca no meio da mesa, pega o lápis e traça letras sobre um papel especialmente colocado para esse fim. Na maioria das vezes leva o papel para baixo da mesa e o traz de volta todo escrito. Se a mão permanece invisível, a escrita parece produzir-se por si mesma. Obtém-se, por esse meio, respostas às diversas perguntas que se quer fazer. Olha. Deve ser lindo participar de uma reunião dessa, né? Outro gênero de manifestações são não menos notável, mas que se explica pelo que acabamos de dizer, é o dos instrumentos de música que tocam sozinhos. Em geral, são pianos ou acordeões. Nessas circunstâncias, vê-se distintamente as teclas se agitarem e o fole mover-se. A mão que toca, ora é visível, ora invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e executada a pedido de alguém. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos cujo efeito lembra a vaga e suave melodia da harpa eólica. Na residência de um de nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram muitas vezes, o espírito que assim se manifestava era de um rapaz, falecido há algum tempo, amigo da família, e que quando vivo possuía notável talento como músico. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava nenhuma dúvida quanto à sua identidade às pessoas que o haviam conhecido. E aí, como nós estamos no nosso tempo final, vamos ler o último parágrafo, que é meio longo, mas dá para a gente ler, né? Perfeito. Que a gente termina esse tema, Aí tá? Então, o fato mais extraordinário desse gênero de manifestação não é, em nossa opinião, o da aparição da mão, né? Se fosse sempre vaporosa, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria etérea se tornasse perceptível à vista por uma espécie de condensação sem perder a sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, bastante resistente para deixar uma impressão visível em nossos órgãos. Daremos em nosso próximo número a explicação desse singular fenômeno, conforme o ensinamento dos próprios espíritos. Limitar-nos-emos hoje a deduzir-lhe uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde a tangibilidade temporária dessa matéria eterizada desde que a tangibilidade temporária dessa matéria eterizada é um fato constatado, que nesse estado uma mão, aparente ou não, oferece bastante resistência para exercer pressão sobre os corpos sólidos, nada há de espantoso em que possa exercer pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos não menos positivos atestam que essa mão pertence a uma inteligência. Nada, pois, de admirar que tal inteligência se manifeste por sons musicais, como pode fazer pela escrita ou pelo desenho. Uma vez entrados nessa ordem de ideias, as pancadas, o movimento dos objetos e todos os fenômenos espíritas de ordem material se explicam naturalmente. Então, detalhes, né, sobre essa teoria, Kardec vai trazer no nosso próximo programa. Pois é, e os fenômenos ocorrem mesmo. Até hoje, no Frei Luís, existem fenômenos de materialização que não é aberto para todas as pessoas. É para o grupo que é importante assistir. Terminamos agora, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão Clever, que nos assiste. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.